Fonoaudiologia transformando vidas. Olá! O papo de hoje é sobre tantos porquês. Se você clicou no vídeo, eu aposto que tem um filho ou um sobrinho que está nessa fase e está atravessando um porquê após o outro. Não é assim que acontece? A gente logo responde uma dúvida e já vem um outro porquê em seguida. Bom, não é à toa que as crianças passam por essa fase e também você já deve ter escutado que é uma fase. De fato, é um período, assim, normalmente após os 4 anos de idade, em que a criança domina mais a comunicação. Vocês lembram de vídeos anteriores? 4 anos de idade, ela está adquirindo os últimos sonhozinhos da fala. Ela já tem uma capacidade comunicativa plena. O que é isso? Ela pode se expressar através da fala de uma forma única. Ela não precisa mais apontar, ela não precisa mais puxar pelo outro. Ela dá conta da sua comunicação simplesmente através da fala. E isso é maravilhoso. Só que isso também ocupa um pouco mais da gente. O que acontece? Ela nessa fase também já começa a fazer imagens mentais. O que é isso? Imagens mentais são representações de pessoas ou de objetos, né? E assim, sem que elas estejam ali necessariamente. Então, como que isso acontece? Eu sou capaz de inferir, de pensar sobre aquilo, de imaginar situações com aquilo, com aquela pessoa, sem estar vendo ela ali. Até pouco tempo atrás, a criança não dava conta disso. Ela precisava ter o concreto, ela precisava ver o brinquedo, ela precisava ver a situação para ela conseguir criar uma hipótese e daí surgiu uma dúvida, surgiu algum questionamento. Quando ela dá conta da imagem mental, quando ela dá conta de elaborar isso internamente, não precisa mais pegar, não precisa mais estar vendo. Surgem novos questionamentos, com certeza, não é? Tenho comunicação, tenho a capacidade de elaborar mentalmente as hipóteses e as situações que eu tô, as minhas crenças, né? Como a gente costuma dizer, tá? Tudo que eu tô levantando, as ideias que me vêm à cabeça. Sou capaz também de fazer planejamentos, então se isso, eu aquilo. O que é isso? Eu tô criando hipóteses, tá? Daí vão surgir as dúvidas, vão surgir outras questões. E como ela tem a capacidade de se comunicar, o que vai acontecer? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não é? Então assim, é uma fase. Por que é uma fase? Olha o porquê aparecendo até na minha fala, não é? Por que uma fase? Porque ela tem começo, meio e fim. Daí que a criança ultrapasse essa etapa, né? Não é que ela deixe de fazer as elaborações mentais, não é que ela deixe de se comunicar plenamente através da fala. Então o que acontece? Por que ela amadurece nesse sentido? Porque ela já é capaz também de planejar e de criar as hipóteses além disso. Como se ela se respondesse, né, internamente, entende? Como se ela desse conta de, não, mas se isso, aquilo, aí eu já sei o que vai acontecer, não é? Então ela já começa a fazer elaborações um pouquinho superiores àquelas que aconteciam antes dos 4 anos de idade, né? 4 para 5 anos em que vem um turbilhão de perguntas. Bom, uma coisa importante, né, estar atento, é que na mesma quantidade de porquês, vem o leque de opções de assunto. Então a criança fala sobre tudo, quer saber de tudo. Uma coisa que você tem que estar atento, responder no nível da criança. Não adianta dar uma resposta extremamente elaborada, porque ele quer saber, então tá bom, vai sentar e vou falar tudo que eu sei, porque ele não vai me perguntar mais nada. A ideia não é essa. Dá uma resposta ao alcance da criança, satisfaz a necessidade dela e paciência, vai vir outro porquê aí pela frente, tá? Segunda coisa, não sabe o que responder, não mente. Não inventa uma coisa, porque criança é muito esperta. E aí daí vai que ela pergunta para uma outra pessoa e vem uma outra pergunta, a confusão que você está criando. Então não sei, a resposta é não sei. Não sei, vou procurar e te digo. E cumpre. E vai procurar e diz, tá? A gente não pode prometer as coisas para a criança, fantasiar, criar uma expectativa e não dar o retorno, tá? Então, vai procurar, volta para a criança, mesmo que seja num outro dia. Lembra aquilo que você me perguntou? Olha, isso, isso e isso. Então, assim, cria essa expectativa e dá o retorno, tá? Outra coisa, esteja atento à fala da criança. Então,
se tá sem paciência, se aquela hora tá corrida, se não é a melhor hora de vir com aquele monte de porquê, né? Dá esse time pra criança. Olha, filho, ó, fulano, agora o tio tá enrolado, mas daqui a pouco eu vou ver isso que você tá me perguntando. Ó, agora eu tenho que terminar isso aqui, entendeu? Já já eu respondo pra você. E a mesma coisa que a orientação anterior. Responde, volta a criança. Não esquece daquele indivíduo que está se formando, tá? É uma idade extremamente importante que a comunicação aflora, tá? Justamente por ele dar conta efetivamente disso. Então a gente não pode perder esse time da criança, tá? Então assim, dicas super importantes, né? É responder à altura dele, tá? É não deixar de retornar com essa resposta, entendeu? E ouvir a criança. Essa coisa do tal time, né? A criança às vezes dá uma volta enorme, às vezes parece que se perdeu no que tá perguntando, tá? Mas é importante, deixa ela ter o tempo dela. Ela tem que se entender e se colocar na posição de turno de falante. Eu já conversei com vocês anteriormente sobre essa construção dessa questão do falante, do indivíduo, né? E é nessa hora que começa a funcionar isso. Então vamos dar esse espaço para a criança, tá? Bom, espero ter explicado um pouquinho por que surge tanto questionamento aí nessa fase, tá? E teve dúvida ainda tá no sufoco, escreve aí nos comentários. Gostou do vídeo? Curte, compartilha com seus amigos e não se esquece de se inscrever no nosso canal, tá bom? Um grande beijo!